Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra. Já quero te fazer um convite, né? Primeira vigília do ano 2023 da Semeando, dia 11 agora, sexta-feira, às 22 horas. Luciano Paz, pastor Júnior, diretamente do Rio de Janeiro, e eu também vou estar ministrando um PS nessa mini vigília, tá? Você é o nosso convidado especial. 22 horas, dia 11, sexta-feira próxima, você é o nosso convidado. Graça e paz, Lucas. Graça e paz, apóstolo, graça e paz vocês de casa, já anota na sua agenda. Lembra também que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra para te abençoar, já deixa marcadinho aí. Vai lá também no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho, que aí a plataforma já te notifica toda vez que a gente postar um conteúdo aqui para abençoar a tua vida. Amém. Essa vigília, né, tá acontecendo, Lucas, porque estamos lançando um propósito, né, de intenso clamor. Uma das maiores dificuldades de todos nós, da maioria de nós, é ter verdadeiramente uma vida de oração. E algo que a gente conversou no domingo, né, aquele que ora dificilmente peca, e aquele que peca dificilmente ora. Então, quando a gente está buscando o Senhor em oração, há uma grande possibilidade de errarmos, pecarmos menos. Mas se a gente não tem vida de oração, a vida de pecado pode aumentar e muito, não é mesmo, Lucas? É isso aí. E aí vai roubando cada vez mais o tempo que era pra gente orar. Desse jeito. Né? A gente vai estar fazendo coisas que não deveriam ter sido feitas, e aí prejuízos são causados na nossa vida porque a gente não tem vigiado nesse detalhe que é o principal da nossa caminhada com Cristo, que é a oração. Né? Se a gente não tem comunicação com Deus, infelizmente a gente não tem vida espiritual nenhuma. Perfeito. Lucas, em Lucas capítulo 14, no versículo 28, Jesus traz uma palavra interessante para os discípulos, né? Ele vai construindo o pensamento, né? Diz assim no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele vai colocando algumas regrinhas ali de como seria o discípulo de Jesus. Ele constrói algo muito forte, mas eu não quero falar sobre isso. No versículo 28, olha o que ele diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você já passou em alguns lugares assim, né? Um pavimento, uma casa com 3 pavimentos, tá no tijolo, inacabado e tal. Eu penso, se a pessoa tivesse feito só um pavimento, estaria tudo pronto, bonitinho, depois faria o restante, né? Mas o cálculo que foi feito, porque a ideia é vou fazer tudo, mas chegou no terceiro, acabou a grana, ficou o negócio mal acabado, muita dificuldade. O que Cristo está dizendo é exatamente isso. Já que você vai construir uma torre, senta, calcula para ver se você consegue terminar. Qual o motivo? No versículo 29 ele diz: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. A chamada ministerial, aquilo que é o discipulado, acontece dessa forma. Jesus dizendo: você já fez o cálculo de vir para o Evangelho? Porque muitos de nós somos atraídos para a igreja, atraídos para o Evangelho, atraídos para Cristo, né? Numa carência e numa necessidade. E quando a gente é suprido, porque eu me lembro, na minha caminhada cristã, não sei se com vocês e com você foi assim, eu orava de manhã, Lucas, na hora do almoço, acontecia, eu falei, esse negócio é top. Rápido, né? Orava na hora do almoço, de tarde algo acontecia de sobrenatural. Orava de tarde, na hora da noite, e era um mover de Deus nos acontecimentos. Mas chegou um tempo que eu estava orando de manhã, deu 5 horas da tarde, nada aconteceu, cara. Só à noite, falei, gente, já alguma coisa está errada, vou intensificar, vou subir montanha, vou jejuar. E agora eu orei de manhã, 5 dias, mesmo jejuando, mesmo subindo montanha, nada acontecendo. E conforme foi a minha caminhada, independente do que estava acontecendo ou não, a oração me preparava para receber de Deus ou não. O Abacuque está dizendo, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu continuo adorando o Senhor. Tem muita gente que desistiu da caminhada, porque o cálculo que fez, né, era até um certo ponto. A partir dali, se Deus deixou de fazer no tempo que a pessoa gostaria, ou da forma que a pessoa gostaria, já não está mais no Evangelho. A vida de oração nos prepara verdadeiramente para percebermos que o Senhor fazendo
ou não fazendo, ele é Deus. É aquela música que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Apóstolo, a nossa maior crise, né, na caminhada com Cristo é justamente quando a gente ora e espera uma resposta rápida e essa resposta às vezes não vem na forma como a gente queria, como você citou, ou no tempo que a gente achava que era interessante vir. Pra gente, né? Pra gente. Porque, pô, se eu tô com uma dificuldade financeira e eu oro agora, eu quero que daqui a 5 minutos caia o Pix na minha conta para resolver esses problemas. Medo engano. Né? E aí, realmente, isso nunca foi exposto de nenhuma forma na Bíblia que isso iria acontecer, né? Nesse formato que a gente estipula. Se vai acontecer, pode acontecer sim várias vezes, mas não é regra isso acontecer. Né? Como você citou no início da caminhada, às vezes Deus sim vai fazer alguma coisa para te trazer experiências, para te demonstrar que Ele é o Deus que provê, é o Deus que cura realmente e tal, mas conforme a nossa intimidade com Ele vai aumentando, algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente faça a vontade dEle, não a nossa, seja feita nas nossas vidas. Né? E eu conversando na semana passada exatamente com um amigo sobre isso, falando, pô, cara, eu tenho orado, eu tenho pedido. Eu falei, e aí, Deus não tá respondendo? Ele, Eu falei, como é que tu sabe? Eu falei, cara, isso acontece com todo mundo, né? O problema é que a gente acostuma, entre aspas, a ter essas respostas rápidas, né? A ver as soluções mais simples acontecendo de uma forma mais rápida, e a gente esquece que há um processo a ser construído na nossa vida, né? E Deus, ele não tá pensando no momento agora. Né? Todas as movimentações que Deus faz na nossa vida não é pro curto prazo. É sempre pensando no longo prazo, para que a gente tenha a vida eterna com certeza, né? E aí a gente consegue ver o amanhã, a gente consegue ver a conta que está vencendo no dia 15, no dia 5, e Deus está pensando lá na frente, forjando um caráter que nós precisamos ter para suportar as coisas que para frente vão ser piores. A Bíblia fala sobre isso, daqui para frente, gente, vai piorar a situação, o mundo vai entrar em decadência, né? O amor de muitos vai se esfriar, quem orava talvez não vá orar mais, e nós precisamos estar preparados para intensificar a nossa vida de oração, não esperando algo em troca disso, mas para que a gente esteja firme naquilo que é a caminhada com Cristo e confiando na promessa que Ele fez pra gente, né? Para que a gente consiga acertar o alvo e não fazer os nossos alvos e tentar estar acertando os nossos alvos. Interessante, né, que irmão tem ciúme do outro, né? Meu irmão tinha ciúme de mim, eu tinha ciúme dele e tal. E acho que até hoje ele tem ciúme de mim. Mas vamos lá. É Jesus o nosso irmão primogênito, né? E você vai ver que o nosso irmão mais velho, né, o primogênito de Deus, o unigênito, ele vai para a montanha, acorda de manhã cedo, não está se sentindo muito bem, ele vai ter um momento de oração. Exatamente porque ele não está bem. Ele ora por aquilo que ele não estava se sentindo bem. Fala assim, Deus, meu pai, se for possível, não deixa eu passar por isso. Ele ora incessantemente 3 vezes de forma intensa naquilo que é esse pedido ao pai. E no final ele termina a oração as 3 vezes dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade do pai foi exatamente o contrário àquilo que foi a oração do filho. Nós precisamos entender que o nosso pai que está no céu se move através de propósito. Exatamente. E a gente, 100% das vezes, a gente não entende esse propósito, né? Que a conta seja paga no dia seguinte, tudo se resolva rápido. Não, eu me inscrevi em tal faculdade, então eu tenho que ser o profissional. Na verdade, Deus chamou para ser outra parada e a gente precisa ter esse discernimento, né, apóstolo? Porque senão a gente vai viver o tempo todo frustrado. Né? A gente vê muitas pessoas que têm um casamento interessante, têm uma família legal, têm a profissão, mas é frustrado em praticamente todas as áreas, porque quis que a sua vontade tivesse sido feita todos os tempos. Né? O cara frequenta a igreja, vem, ora, mas ainda não entendeu que o propósito de Deus é maior que o nosso. Né? E a vontade dele sempre vai ser feita. E aí vai depender da forma como a gente vai reagir, né? Essa semana eu ouvi uma pregação e aí o pregador falou assim que existem 2 tipos de crente. O crente teclado e o crente bateria. E Deus, ele sabe tocar muito bem os 2 instrumentos. Só que tem uma grande diferença da forma como Deus vai usar esse instrumento. Quando você toca o teclado é suave. Você aperta na tecla, o som sai. Suavemente. E o som já sai. E o teclado vai e faz e tá bonitão, né? O crente teclado funciona dessa forma. Deus mandou, Deus clicou em tal tecla, o crente tá lá e tá executando o que Deus mandou. Já o crente bateria, né? Deus precisa sentar a mão para esse crente funcionar. Aleluia. E aí a gente precisa entender que tipo de crente a gente tá sendo, né? Gostei disso.
Queridos, sexta-feira agora, dia 11, nossa mini vigília, pastor Luciano Paz, pastor Júnior, Cristiano também vai estar aí. Seja o nosso convidado. É a minha oração, meu pedido é que você possa entender que a sua vida só vai para frente com uma verdade naquilo que é a oração. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.